Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report. Converso agora com o Jacob Rosenblum, CEO e fundador da Leve, startup que desenvolve soluções para as empresas. Tudo bem, Jacob? Obrigado pela gentileza. Tudo ótimo, obrigado. Jacob, a gente está nesse cenário de pandemia, né? Isso está afetando muito os negócios. As empresas estão aí com esse desafio de preservar as atividades e também manter as vagas de trabalho. Eu queria, da parte de vocês, da Leve, como que a pandemia tem impactado os negócios da companhia? Uhum. É uma ótima pergunta. Sinceramente, eu sinto que a gente está bem no olho do furacão, né? Porque a gente tem um segmento do nosso negócio que está realmente parado, o que é venda de bens superfluo, ou seja, varejo, coisas de luxo, são coisas que vai ter uma pausa no mercado e as empresas estão vendo quais oportunidades eles têm para aproveitar da retomada. Do outro lado, uma boa segmentação do nosso negócio é focado em supermercados, entregas, centros de distribuição, hospitais e laboratórios. E esses segmentos estão tendo, na verdade, um pico de contratação. Então, a procura que a gente tem tido de supermercados e de empresas de marketplace, de entrega, é 8 vezes maior do que era no ano passado. Então, desde a perspectiva de um empreendedor, uma crise é ruim, recessão é sempre ruim, mas a vantagem de ser um startup e conseguir seguir muito rapidamente o que são as oportunidades é muito boa. Então, por exemplo, temos um segmento que está tendo um pico de necessidade para mão de obra e a gente conseguiu pivotar muito da nossa empresa somente para atender esse segmento com as necessidades que estavam surgindo, coisas como entrevista por vídeo ou formatos de contratação diferente, então temporários, terceirizados. Já passou uma lei no Brasil permitindo e esclarecendo regras de trabalho intermitente. Isso é uma coisa que o mercado vem discutindo faz tempo, mas não põe muitas coisas na prática, mas a gente já viu que as empresas vão olhar muito seriamente para isso indo para frente, porque nada como uma crise para mostrar que você precisa ser ágil com a sua estratégia de mão de obra. Você precisa ter flexibilidade para encaixar com a realidade do mercado. As empresas precisam operar de uma forma mais leve, ainda mais com os custos elevados de mão de obra que a gente tem no Brasil. Então, outra coisa que eu acho que é benéfico para nós é que faz 2 anos que o mercado está no vibe de inovação, de inteligência artificial, de disrupção, e muitas empresas grandes têm trazido o formato líderes de inovação dentro delas. Só que sempre teve um constrangimento, porque vem o novo, você tem muitas áreas que talvez estejam fazendo coisas da mesma maneira por muito tempo, e sempre tem um conflito, um conflito, né? Uma área de inovação que vem com outras ideias, outra visão, baseada em tecnologia, mas em muitas áreas você tem processos que são muito profundamente fundamentadas na empresa. Ou seja, é difícil de mexer, é o jeito que as pessoas trabalharam por muito tempo. Então, a gente viu que muitas empresas estavam indo aos poucos digitalizando certas partes das suas operações, digitalizando, no nosso caso, digitalizando o processo de captação de currículo, por exemplo. Mas isso é longe de ser uma estratégia de automação, por exemplo. E o que é benéfico para nós é que as empresas que de verdade têm uma estratégia de automação, de cadeia de valor, de gente, não sofreram por essa ruptura, por esse deslocamento de necessidade para mão de obra. Mas quem estava indo aos poucos ficou muito exposto. Então, nada como uma crise de deixar muito claro o que de fato é tecnologia, o que de fato é automação. Então, tem bastante oportunidade. Isso é como a gente tem visto o mercado ao nosso redor. Então, a gente pode falar que essa crise, essa pandemia, reforçou a importância de investir em inovação?
Com certeza, o meme favorito que eu tenho visto ele em inglês, espanhol, português, está circulando no mundo inteiro. Quem acelerou o processo de transformação digital no seu negócio? Era o CEO, o CIO, o diretor de inovação? Não, era a COVID, né? Não tinha como esconder. Então, de certa forma, essa aceleração, acho que é muito bom porque as empresas vão sair muito mais forte do outro ponto. E falando um pouquinho mais dessas vantagens e desvantagens de ser uma startup nesse cenário de incerteza, eu queria que você falasse mais, que vocês conseguiram identificar com mais facilidades negócios que estão surgindo e, ao mesmo tempo, negócios que estão paralisados no momento. Eu queria que você comentasse mais sobre isso para a gente. Uhum. Bom, um exemplo claro é o caso da Rappi, que antigamente eles tinham só um formato de buscar os profissionais, os shoppers, os entregadores, mas nos últimos meses eles têm aberto os formatos de contratação. Então, somente sendo um startup a gente conseguiu dentro de uma semana montar um produto de temporários com folha gerenciado externamente e por isso de pé. Isso é uma coisa que somente um startup poderia ter feito para atender a necessidade que estava tendo um pico muito grande. E a gente fez mais fechamento de posição para a Rappi no último mês do que a gente já tinha feito na história. E foi graças à flexibilidade de agir dentro de uma semana. A outra coisa é entrevista por vídeo. Muito rapidamente teve um choque, porque as empresas que fazem processos seletivos grandes já não podiam tanto receber salas muito grandes de pessoas e tiveram que optar por utilizar processo seletivo por vídeo. Isso também é uma coisa que a gente disponibilizou dentro de uma semana. Então, são coisas que, tendo a agilidade, trabalhando de uma forma ágil, sendo enxuto mesmo, e focado muito na necessidade do cliente e do usuário do mercado, um startup tem uma vantagem muito clara. Jacob, quando a gente conversa com especialistas em transformação digital, eles geralmente falam que esses processos precisam de um planejamento. Precisa pensar em toda a estrutura da empresa para fazer uma coisa acertada, uma coisa eficiente. Qual o desafio nesse momento? Quais os riscos de fazer uma mudança assim tão brusca, tão repentina? Que cuidados preciso tomar agora, nesse momento? Uhum. Na minha opinião, o maior o tamanho da empresa, a maior complexidade desse processo de transformação, sem dúvida. Então, a gente tem 50 pessoas na empresa, e realmente o alinhamento é muito mais fácil do que uma empresa de 10, 20, 30, 40, 50, 70 mil funcionários. A gente enxerga que a coisa mais importante para fazer esse processo de transformação, de automação, é ter um alinhamento muito claro de todos os stakeholders de que são os KPIs chaves, o que é o objetivo de um projeto de transformação, porque, por exemplo, a gente vê muitas vezes que não está alinhado, e daí isso causa um lock entre uma área de inovação, uma área que está tentando trazer mudanças, e uma área que é uma área de fornecedor interno. Então, por exemplo, o que a gente vê com recursos humanos e inovação é que recursos humanos constantemente está sendo pressionado para trabalhar de uma forma mais barata, mais rápida, mas inovação está vendo com uma outra ideia de como que a gente de verdade pode ter melhores pessoas na empresa. Então, esses não são os mesmos KPIs. Muito ao contrário, esses são KPIs que teoricamente fossem muito diferentes. Trabalhando em prol de vai prejudicar o outro. E somente a tecnologia pode fazer essa ponte, somente a inteligência artificial. Então, enquanto você não tem um alinhamento entre as áreas da empresa e as áreas de inovação sobre os objetivos, você nunca vai conseguir o resultado que você quer. Você só vai gerar atrito organizacional.
Essa crise é uma crise diferente, que ela começou na saúde e atinge a economia porque as pessoas não podem trabalhar, as empresas estão tendo que conter as atividades. Os executivos eles falam que esses momentos de crise estimulam as inovações. Na sua avaliação, na sua percepção, que transformações poderemos ter a partir de agora, a partir deste cenário? Uhum. Está perfeito. E uma coisa que é muito interessante, que eu sempre penso, é que a história se repete a certa forma. Não exatamente, mas it rhymes. Eu não sei como nem falar isso em português, mas é uma coisa que a gente fala muito em inglês. Se você olhar para a grande recessão que a gente teve mundialmente em 2008, várias empresas, unicórnios, nasceram naquele momento, e dois exemplos muito claros são Airbnb e Warby Parker. Airbnb, obviamente, porque as áreas mais devastadas pela crise financeira, Nova York, Londres, as grandes metrópoles onde muita gente trabalhava no mercado financeiro e do nada se achou desempregado ou com a renda drasticamente reduzida, mas ainda tinha um padrão de vida do mesmo patamar, tinha que procurar outras avenidas para gerar renda, e alugando os seus apartamentos era um. Essa mesma turma também era viajante e já não tinha o orçamento para bancar um hotel de X estrelas num lugar que eles estavam indo. Então teve um market fit muito forte com o momento. E outra coisa também é população urbana, população milênia, em Nova York, em muitas capitais da costa do leste dos Estados Unidos, Warby Parker. Sempre foi muito difícil, muito inobtível você comprar óculos baratos, porque óculos bons sempre eram muito caros, porque o real estate era muito caro, você tinha que ir dentro de uma loja, que a loja geralmente ficava num lugar caro, então tinha uma estrutura muito cara para entregar óculos, que é uma necessidade relativamente básica. Então, Warby Parker criou um modelo de distribuição online que barateou muito a compra de óculos muito bons. Então, são dois exemplos de empresas que tinham um fit como uma oportunidade muito boa. Olhando para essa crise que estamos tendo agora, vai ter um afastamento, um isolamento social que permanece por um bom tempo. A tendência dos consumidores para comprar as coisas online, na minha opinião, vai se multiplicar, porque isso era uma onda que já estava vindo e nada como uma crise para matar de vez. Então, eu vejo que era a gota de água, basicamente, que estourou. Então, o que eu quero dizer com isso? Faz muito mais sentido você fazer as suas compras básicas sem sair do conforto de casa. Então, as empresas que têm uma estratégia muito boa de e-commerce, de logística muito boa, de entrega rápida, vão surfar uma onda, e os outros vão sofrer se eles não conseguirem desenvolver isto rapidamente. Então, e outra coisa que eu acho que é muito boa é, novamente, tendo uma estratégia clara sobre a sua estratégia de gente. Quais pessoas, quais são os valores culturais, qual o custo-benefício que você tem de mão de obra. Eu destaco quais os valores culturais, porque não dá para fazer um cálculo financeiro apenas sobre gente, mas uma crise te mostra que você tem performers baixos na empresa, você tem pessoas que não estão alinhadas com o seu objetivo e essas pessoas viram um custo ingerenciável. Então, tecnologias que ajudam a empresa a assegurar que eles têm as melhores pessoas, as pessoas mais performáticas e que tenham optimizado esse equilíbrio de valores culturais, de retorno sobre capital investido e custo. Essas empresas trabalhando com formatos flexíveis de contratação vão ter uma agilidade muito diferenciada. Diego, para a gente fechar essa conversa, então, queria que você contasse um pouco para a gente como a Leve está se planejando para esse cenário pós-pandemia. Perfeito. Temos separado a empresa mais ou menos em duas partes, né? A parte da empresa que está atacando as necessidades
atuais dos setores que estão tendo um pico, necessidades de entrevista por vídeo, processo seletivo virtual, cada vez mais automação nessa cadeia de valor de gente, focado em hoje, nas oportunidades de hoje. E depois a gente tem a outra parte da empresa focado no médio prazo, porque vai retomar, talvez retome devagar, mas vai ter uma retomada na segunda metade do ano, e essas empresas também vão precisar de plataformas para gerenciar novos formatos de contratação, outro entendimento de retorno sobre capital humano, e a gente tem metade da empresa trabalhando no médio prazo, né? Médio e longo prazo. Então, temos separado claramente o que é pesquisa e desenvolvimento com o que é a urgência que o mercado precisa de nós. Jacob, muito obrigado. Agradeço novamente a sua gentileza em esclarecer as nossas dúvidas. Claro, muito obrigado. Muito prazer. O Nepad conversou com Jacob Rosenblum, CEO e fundador da Leve. Obrigado pela atenção e até a próxima.